Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui nesses três primeiros versículos aparecem a Trindade, as três pessoas da Trindade, né? Criou Deus. A palavra aqui para Deus é essa daqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, Elohim. No original é o que está escrito, isso aqui, ó. Elohim, tá? Para Deus. Então, Bará, Bereshit, Elohim. Het, Haaretz, Hashamayim. Isso está no original lá. Então, criou Deus, Elohim. Elohim, essa palavra aqui, ó, ela é plural. Esse in aqui, na língua hebraica, é plural. Manaim, né? O que tem mais de in lá? Boquim. Tudo fala de plural, né? Então, tudo que é in é plural, na língua hebraica, tá? Então, Elohim fala de Deus no plural, mas não é traduzido por deuses. Não está, criou deuses os céus e a terra. Criou Deus. Mas a palavra aqui é plural, refere-se a plural. Então, olha só. Mateus 27, 46. Quando a gente lê Mateus 27, 46, que embora seja Novo Testamento, mas está em língua hebraica a frase que Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Não é isso que ele diz? Deus meu, por que me desamparaste? Então, se vocês lerem lá, Mateus 27 e 46, né? Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, tem essa variante aí, né? Mas vem dessa raiz aqui, tá? Que é Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Só que a palavra aí é essa aqui, ó, Eli, não é Elohim. Por quê? Porque aqui Eli refere-se a Deus no singular. Por que Jesus não disse Elohim, Elohim, lama sabachthani? Porque ele estava se referindo ao Pai. E quem é que estava se referindo ao Pai? O Filho. E quem é o Filho? É Deus. Então Deus não estava falando no plural, porque era Deus falando com Deus. Era o Deus Filho falando com Deus Espírito Santo. Então olha só, por aqui a gente vai vendo os termos e essas questões, tá? Então, no princípio criou Deus. Aqui, Elohim no plural. Mas no verso 2 a gente vê o Espírito de Deus, não é? Outra pessoa da Trindade. Alguns até chegam a dizer que o verso 3 é o Jesus que aparece aqui, porque é pela palavra que é feito todas as coisas. E João, que a gente já estudou nos evangelhos, vai dizer que quem fez o mundo, tudo que nele há, não foi o Logos, não foi o Verbo que se fez carne, não foi Jesus, e por ele não foi feito todas as coisas? Então o Pai disse, o Filho vai lá e cria, e o Espírito Santo também. Então os três estão criando juntos. Qual? Não lembro. Diga, compartilhe. Veja aí se acha. Irmãos, eu falei de Leonardo Gonçalves, eu vou passar uma música para vocês do Leonardo Gonçalves da Trindade, que eu acho muito bonito, né? Acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai. Vocês conhecem? Acredito no Santo Espírito. Muito bonito, bíblico. Então, só eu cantando que fica feio, mas a música e ele cantando também fica muito bonito. De se lembrar, irmão Senado, já está aí? Então fala pra gente. Que o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Sim, para a gente ver essa dinâmica da ação, né, dos três, mas sempre nesse sentido assim, que os três fazem tudo harmonicamente, não tem um independente do outro, né? Um fez e não avisou para o outro, o outro foi lá e teve que corrigir, não tem essas ideias. Então assim, os três, é que tem essas ações históricas, então a gente fala, o Pai planejou, né, a redenção da humanidade, o Filho vai lá e redime a humanidade com o seu sacrifício, e o Espírito Santo executa, aplica isso nos homens, né, a mensagem. Tem essas realidades para a gente entender uma dinâmica, mas tudo isso é a Trindade fazendo tudo em consenso. É isso que a gente precisa entender, que é difícil, porque como pode, então todos eles são pessoas distintas, estão fazendo coisas distintas, mas todos fazem como um acordo e harmônico. Então eles fazem isso, é Deus.
é perfeito, é harmônico. Nós que não entendemos isso, mas Ele é perfeito, até nisso também, né? Vamos para mais um texto bíblico, aqui em Gênesis, tudo em Gênesis aqui, tá? Vamos pegar aqui desde o comecinho, verso 26 e 27. Então, Gênesis 26 e versos de número 27. Vai dizer o seguinte, para a gente ver a trindade, né? Não tem a palavra, mas a gente vai perceber que os textos bíblicos vão nos falando a respeito de mais pessoas na divindade, né? E disse Deus, então disse Deus, e o que Deus disse? Façamos, está no plural, não está? O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, o homem, à sua imagem, né? A imagem de Deus o criou. Então, olha só, a imagem de Deus o criou. Quem criou? O homem. Macho e fêmea os criou. Qual é o problema? É que a tradução aqui é homem, mas a gente aprendeu que a palavra é Adam. E o que Adam quer dizer? Ser humano ou humanidade. Depois é que foi esse termo, né, aplicado ao macho. Isso aí está tranquilo também, que a gente já falou em outra ocasião, né? Se não tiver também, vocês falam aí, tá? É por isso... O 27, o verso 27 que eu estou lendo, li o 26 e o 27, do capítulo 1. Vocês não estavam acompanhando? Gênesis 26. Não, capítulo 1. Gênesis 1. É isso, não, desculpa, eu falei 26? Não, acho que eu falei mesmo, né? Entenderam errado, 26 e 27. Vamos ler de novo, não tem problema, tá? Sem pressa nenhuma. Vamos lá, capítulo 1, verso 26 e 27. Capítulo 1, verso 26 e 27. Verso de número 26 e 27 do capítulo 1. Do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Vamos lá. Disse Deus, façamos o homem... Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, entenda aqui, a humanidade. Tira o homem, interprete assim, não está errado, porque no original está Adam, que quer dizer humanidade, tá? E criou Deus a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus o criou, não está escrito os criou. Tá? Então, o criou. Quem criou? A humanidade. A humanidade quem era? Unidade. Embora tivesse duas pessoas. Mas, como Deus cria sua imagem conforme a sua semelhança, então Ele cria como Ele é, sendo um mais de um. Isso é a perfeição da criação de Deus. O comentário aqui da Bíblia aqui embaixo fala 1,26a. O uso de pronomes pessoais no plural indica a existência da divina trindade. Exato, por isso que eu estou pegando esse texto, exatamente por isso, porque aqui a gente está vendo o que é a imagem e semelhança de Deus no homem. O que é essa bendita dessa imagem e semelhança de Deus? Quais são essas características que nós temos, que Deus tem e criou em nós? Aí uns falam assim, a inteligência, né? Porque Deus é inteligente, a gente é inteligente e nos criou inteligente. Deus, Ele tem consciência de si e do outro. Deus também colocou em nós essa consciência de nós e dos outros. Deus colocou em nós a vontade, né? Esse poder de deliberar, de decidir. Ele tem e colocou em nós. Colocou em nós sentimento. Deus também tem sentimento. A Bíblia vai dizer, né? Embora seja também um antropopatismo, mas Ele também tem sentimento. Colocou em nós também. Aí a minha pergunta é, tá bom, se são essas coisas que são de fato imagem e semelhança de Deus, ou o principal, os anjos também têm essas coisas. São seres que Deus criou, que também têm essas características, e eles não são chamados de imagem e semelhança de Deus. Então, o que nós temos que os anjos não têm, por exemplo, que são seres morais também? Os animais a gente não considera, né? Quem são os seres morais? Quem são os seres pessoais que Deus criou? As categorias anjos, seres celestiais e seres humanos. Então, por que os anjos não são chamados de imagem e semelhança de Deus? Porque só nós temos aquilo que Deus compartilhou conosco, que é sua característica. O que é, então? Sendo um, é mais de um. Nós também somos um e somos mais de um, tanto no âmbito individual, como no âmbito coletivo. Como assim, no individual? Irmão, sinceramente, cá para nós aqui, só nós aqui, sem espalhar para ninguém.
né? Tá gravado aqui, vai para todo o Brasil, mas só entre nós aqui. Quem nunca falou sozinho? Quem nunca falou consigo mesmo? E não é doido, estou falando de doido. Quem nunca conversou consigo mesmo, né? O salmista no Salmo 42, por exemplo, versículo de número 2 e versículo de número 8, né? Salmo 42, isso aqui só para consolar a gente, tá? Para a gente ficar aliviado aqui, que a gente não é doido quando a gente faz isso, né? Então 42 de Salmo, versículo de número 5 e o versículo de número 11. Olha só. Por que está abatido a minha alma? É o salmista conversando com ele mesmo. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Verso 11. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O 43 e o 5 também, ó. Quase repete. Só para confirmar. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha alma, minha face e meu Deus. O salmista acalmando ele mesmo, irmão. Conversando consigo mesmo. Por que isso é uma realidade? É loucura? Sim, tá alucinado? Não. Porque nós temos uma complexidade que nós somos um e somos mais de um. Estou falando no âmbito individual. Nós somos uma complexidade como ser humano porque nós temos essa carcaça aqui, né? Esse corpo, mas nós temos uma consciência que é chamada de alma e um espírito que se relaciona com Deus. Olha só, nós somos então o quê? Tripartidos, no sentido teológico, né? A gente chama isso de tricotomia. A gente vai estudar sobre antropologia, que é a natureza do homem. Nunca pensaram nisso? Então a teologia vai trabalhar isso. O estudo do ser humano, biblicamente falando, né? Então nós somos corpo, alma e espírito. Esse é o ser humano. Tem a ideia do dicotomista, né? Que acho que só dois só, que é uma realidade espiritual, material e imaterial. Mas vamos deixar aqui só para a gente entender, mesmo porque a gente vê em Hebreus capítulo 4, verso de número 12, vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, corpo. Né? Então, alma, espírito e corpo. Paulo, ele disse, aliás, deixa eu ver, Paulo, ele disse na sua carta a seguinte, agora fugiu, mas ele vai falar também, todo o vosso corpo, espírito e alma sejam preservados para a vinda do Senhor, alguma coisa assim. Então, Paulo também vai falar dessa realidade, né, triuna do ser humano, que sendo um é mais de um. Então, o que Deus criou em nós como imagem e semelhança? Nós somos um e ao mesmo tempo somos mais de um. Não só no âmbito individual, mas no âmbito coletivo. Eu estou falando da criação lá da perfeição, sem pecado, irmãos. Porque lá de fato era a humanidade, né? Embora eram dois, mas eram um só. Ambos serão uma só carne. Foi o que está escrito lá? Deixará, pois, o varão, seu pai, sua mãe, e se uniciar a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Essa palavra uma só, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ela vai falar para nós dessa realidade que é possível ser um, mais de um na língua hebraica, tá? Então Gênesis 1 em 1, né, a gente falou aí do Elohim, da Trindade, verso 26 e 27 nós falamos do ser humano criado à imagem de Deus, né? Ou seja, a Trindade criando, façamos, né? Então aí estava a Trindade falando, façamos nossa imagem, nossa semelhança. Gênesis capítulo de número 3, versículos de número 22, Gênesis 3 e 22, olha só o que vai estar escrito aqui. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Olha Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 4. No judaísmo, né, os judeus na tradição, eles vão chamar de Shema, aqui porque é uma das declarações fundamentais para eles, né? Que é o ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então eles declaram que Deus é o único Deus, né? Adonai é nosso Deus, Adonai é um, tá? Essa é a declaração do judeu. Adonai é o nosso Deus, Adonai é um, né? Na minha versão tá, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora voltem-se para cá, por favor, ó, para o quadro,
para eu explicar isso para vocês, ó. Aqui, nesse texto, falando a respeito de Deus é um, né? A palavra é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa é a palavra que está no original, Errad. Errad. Na língua hebraica, só na língua hebraica que isso que tem, né, essa possibilidade. É por isso que qualquer tradução que for no inglês, no espanhol, no francês, no italiano, no português, no mandarim, que língua for, a tradução dessa palavra aqui, ó, vai ser um, ou único. Também essa outra palavra aqui, que tem no hebraico, também vai ser único. Qualquer uma dessas palavras, de qualquer idioma, traduzindo do hebraico, vai ser um ou único. Porque nas línguas não tem essa distinção, só na língua hebraica, tá? Se eu em Israel, usando aí a língua hebraica, for pedir um copo d'água, a palavra que eu uso para o copo d'água é essa daqui, ó, Yahid. Por quê? Porque fala de unidade, mas uma unidade absoluta. O que é isso aqui? Um objeto, uma unidade absoluta, não é? Agora, se eu vou na quitanda lá do Israel e peço lá um cacho de uva, fala, me dá um cacho de uva, eu vou usar a palavra Errad. É uma unidade, mas é composta. O cacho de uva é uma unidade que é composta. Só as uvas, ou só uma uva, não é o cacho. O talo não é o cacho de uva. Não é uma unidade que é composta? Não tem composições? Então, quando vai falar a respeito de Deus na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, aliás, é o Antigo Testamento, né? Vai usar a palavra aqui, ó, Errad, para Deus, que é uma unidade composta. Por exemplo, Deus disse assim para Abraão, toma teu filho, teu único filho. A palavra lá, no caso, é Yahid, porque é uma unidade absoluta. Mas na tradução, sempre vai ser um. Mas em relação a Deus, nunca é Yahid, porque não é uma unidade absoluta. Deus é um Errad, é uma unidade composta. É isso que está nos originais da nossa Bíblia, tá certo, irmão? Só para a gente entender que a Bíblia ensina que Deus não é uma pessoa apenas. Em tudo que a gente leu, nas traduções aqui a gente já viu, né? Nós, façamos, criamos, nossa, já vê a pluralidade de Deus. E pelos termos também aqui nos originais. Então nós cremos em um só Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cristãos, protestantes, acreditamos que nós cremos em um só Deus. A gente não, existe um termo chamado de triteísmo. Triteísmo. O que isso quer falar? Que existe três deuses. Nós acreditamos, nós somos trinitários. Acreditamos em um único Deus, mas que subsiste em três pessoas. Vocês leiam lá o que eu vou disponibilizar para vocês lá, tá? Textozinho básico, coisa pouca mesmo assim. São 6 páginas, se não me falha a memória. 6 páginas vocês leem rapidinho. Não quer ler as 6 páginas? Tá? Lê lá menos de uma página que vai estar lá, porque vai ter várias... Tem o Credo de Nicéia, ano 325, aí teve outros concílios, né? Mas só confirmaram essa doutrina da Trindade a partir, então, desse ano 325. Mas tem o de Nicéia, de Constantinopla, o Atanasiano, tem um bocado de coisa lá, né? As expressões teológicas. Mas leiam lá, tá bom? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.